Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Muito bom dia! Com essas palavras nós começamos mais um dia, tendo a certeza que a nossa vida precisa estar entregue nas mãos do Senhor, a um soberano que conduz e escreve a história do planeta Terra. Nós queremos a cada dia amá-lo cada vez mais, queremos conhecê-lo pessoalmente. E a palavra de Deus mesmo nos fala que aqueles que o buscam, ele se deixa encontrar. É nessa busca incessante que nós vivemos todos os dias. Queremos desenvolver esse relacionamento pessoal com o nosso Criador. Tendo a certeza dessa busca, o nosso coração estará preenchido de tudo aquilo que nós precisamos. Quero nessa manhã pedir ao Senhor que visite o teu lar, visite a tua vida, visite os teus sonhos, teus planos, teus projetos. E que ao você sair da sua casa nessa manhã, você saia na companhia dos santos anjos do Senhor. Deixo com você também nesse momento um versículo da palavra do Senhor, do livro de Salmo, capítulo 119, o versículo 94, onde a Bíblia diz o seguinte: sou teu, salva-me, pois eu busco os teus preceitos. Salmo 119, o versículo 94. Nós pertencemos ao Senhor de duas formas. A primeira porque Ele nos criou. Somos criaturas do Senhor, filhos de Deus. A segunda vez pelas quais nós também pertencemos ao Senhor é porque na cruz do Calvário Ele morreu por nós, pagou o preço pela nossa vida, nos comprou pelo seu próprio sangue e através do seu sacrifício nós pertencemos a Ele. A cada dia nesse canal nós estudamos um capítulo da palavra do Senhor. Nessa manhã eu quero convidar você a ter nas mãos a palavra de Deus no livro de Esther, capítulo 4, o versículo 1 e o versículo 2. Quando soube Mordecai tudo quanto se havia passado, rasgou as suas vestes e se cobriu de pano de saco e de cinza, e saindo pela cidade clamou com grande e amargo clamor. E chegou até a porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco poderia entrar pelas portas do rei. As leis de medos e persas eram extremamente rigorosas. Quando um rei selava um decreto, ninguém poderia revogar. Aquilo que estava decretado deveria acontecer. Mordecai tinha plena consciência, agora diante do decreto do rei, que ele e todos os seus irmãos judeus seriam mortos. E ele sabia que se Esther fosse descoberta, Esther também seria morta. Sob o ponto de vista humano, Mordecai e todo judeu acreditava que estava vivendo os seus últimos momentos de vida. Quando nós começamos inicialmente a estudar a palavra de Deus, no capítulo 4 do livro de Esther, nós vemos que antecipadamente eles começaram a lamentar pelas suas próprias mortes. É a razão pela qual Mordecai se veste de pano de saco, demonstração de luto profundo, tristeza, sem saber o que fazer da vida, e se coloca diante da porta do rei Artaxerxes. A rainha Esther, sabedora de que seu primo Mordecai estava à porta do palácio, ela lhe envia roupas, embora Mordecai não quisesse usar, mas ela sabia que havia um soberano, ela sabia que havia um Deus, criador de todas as coisas, que conduz a história do planeta Terra. E ela propôs um jejum, momentos de oração, e pediu para que o seu povo se envolvesse com esse espírito, se colocando nas mãos de Deus. E o Deus criador de todas as coisas, o mesmo Deus que tinha lhe colocado no trono do reino persa, esse mesmo Deus resolveria todos os seus problemas. Como nós podemos ler no versículo 3 do capítulo 4 do livro que nós estamos estudando nessa manhã, quando o decreto de morte chegava em cada província, em cada cidade, a lamentação, o luto tomava conta de todos os judeus. Eles não tinham para quem recorrer. A sua única expectativa era esperar o momento em que o decreto se cumprisse e todos os judeus fossem mortos. Era por isso que eles estavam vestidos de pano de saco. Era uma expressão de tristeza profunda, era uma expressão de angústia, era uma expressão de desespero. É como estar num caminho e saber que o final desse caminho era o caminho de morte. Foi dessa mesma forma que os persas se comportaram quando eles perderam a batalha para os gregos. Eles se vestiram com panos de saco. Eles sabiam que tinham perdido muitos irmãos, muitos familiares. Todos os recursos tinham sido investidos nessa batalha, mas nada eles conseguiram trazer de lá. Portanto, eles também tinham lamentado com tristeza e amargura a derrota para os gregos. Toda pessoa que se apresentasse diante do rei deveria se apresentar com um ar de alegria, simpatia, felicidade. Na presença do rei, nenhuma pessoa poderia se apresentar com um ar de abatimento, com tristeza, com angústia. Ela deveria ser serena, feliz, alegre e trazer boas notícias. Segundo a descrição do livro de Esther,
A rainha Esté era uma mulher tímida, pacata, embora de um caráter forte e firme. Ela sabia dos riscos que ela corria em tentar se apresentar diante do rei, até porque o rei não havia lhe solicitado, mas ela sabia que havia uma necessidade de buscar a Deus e marchar com fé em direção a esse propósito. Porque não apenas a vida do seu primo estava em risco, mas a sua própria vida e a vida de todos os judeus. É por isso que ela caminha dentro do palácio do rei Assuero com passos firmes, com passos de fé. Deus lhe conduz, os anjos do Senhor estão ao seu lado e é uma caminhada que a rainha Esté faz pela fé. Ataque era um dos eunucos que estava ao lado da rainha Esté. O rei Assuero tinha determinado alguns servos para que pudesse acompanhar a rainha. Até porque, depois do comportamento da rainha Vasti, o rei Assuero toma providências para que ele pudesse controlar e vigiar a rainha. Esté tinha eunucos que lhe serviam, mas Esté também tinha eunucos que lhe vigiavam. Ela não tinha uma vida livre para fazer o que bem queria. Os passos de Esté estavam calculadamente vigiados. É o próprio eunuco Ataque que vai conversar com Mordecai para saber a razão pela qual Mordecai estava em pano de saco na porta do rei Assuero. Mordecai conta para Ataque todos os problemas que ele estava vivendo e a angústia que o povo de Deus estava passando e a sentença que tinha sido decretada sobre o povo do Senhor. É o próprio Mordecai que declara para o eunuco de Esté a quantia e os valores que o rei Assuero recebia com a morte do povo judeu. Mordecai acreditava que havia apenas uma única saída. Era a rainha Esté suplicar diante do rei Assuero misericórdia por ela e por Mordecai e pelo povo judeu. Nenhuma pessoa que não fosse convidada pelo rei poderia se apresentar diante do rei. Se porventura alguém ousasse se apresentar diante do rei e ele negasse receber essa pessoa, a sentença de morte já estava decretada para essa pessoa. Aquele que ousava se apresentar diante do rei estava colocando a sua própria vida em risco, porque não sabia o momento volúvel que o rei poderia se encontrar. Se ele estivesse num momento feliz, ele poderia receber, mas se ele estivesse num momento triste, ele poderia se recusar. Esté sabia do risco que estava correndo, mas Esté acreditava no braço do Onipotente. Ela sabia do poder do soberano, ela sabia que Deus tinha lhe colocado naquele momento para aqueles momentos difíceis para proteger o seu povo. É por isso que Esté marcha pela fé. A identidade de Esté como sendo israelita era conhecida por alguns da corte persa. Ela sabia que Amã jamais ficaria tranquilo enquanto soubesse que um judeu estava vivo. Se ele tinha tramado a morte de Mordecai, consequentemente, sabedor da identidade de Esté, ele buscaria com todas as suas forças matar a rainha Esté. Apesar de Esté estar consciente de que ela é rainha daquele império, mas ela sabia que nem a sua riqueza, nem o seu poder poderia lhe livrar das mãos do rei Assuero. Ela confiava no poder e no braço do Onipotente. Nenhuma pessoa que vive nessa terra deve confiar exclusivamente na sua capacidade ou no recurso que ela possui no banco. Nós precisamos confiar continuamente no poder, na fé, no braço do Deus Criador dos céus e da terra. Sem a companhia de Deus, sem a bênção de Deus, nenhum de nós que vivemos nessa terra temos condições de alcançar nenhuma vitória. O desafio que Mordecai estava vivendo é um princípio que nós vivemos em todas as épocas. Embora ele tivesse vivido naquele período, nós também vivenciamos nos dias em que nós estamos vivendo. Ninguém tem como viver numa vida neutra. Da forma como nós vivemos, nós nos posicionamos ou de um lado ou do outro, para a vida ou para a morte, do lado do Senhor ou do lado do adversário do Senhor. Nenhum ser humano consegue alcançar a salvação vivendo uma vida neutra. Nós precisamos nos posicionar, nós precisamos colocar nas mãos daquele que conduz a nossa vida. É por isso que Jesus Cristo nos faz um convite, que nós o aceitemos, que nós creiamos no seu poder, que nós vivamos a sua vida para que nós alcancemos a salvação. Esté capítulo 4, o verso 15 e o verso 16, a Bíblia diz o seguinte: Então disse Esté que respondesse a Mordecai: Vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Susã, jejuai por mim, e não comais, nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci.
A resposta que Esther dá a Mordecai revela elementos na vida de Esther que até então não eram conhecidos. Era uma mulher de fé, era uma mulher conhecedora do Deus de Abraão, do Deus de Isaque. Ela sabia o que Deus poderia fazer por ela, ela estava destemida. É por isso que ela convoca o seu povo a jejuar e a orar e a clamar pelo seu Deus. Ela sabia que quem escrevia a história do planeta Terra era o Deus criador de todas as coisas. Ela sabia que Deus permitia que homens se assentassem no trono, mas quem de fato governava é o Senhor. Apesar do livro de Esther em momento algum mencionar o nome de Deus, mas esse livro revela um povo que confiava no Deus criador de todas as coisas. A atitude da rainha Esther expressa uma fé num Deus inabalável que pode solucionar todos os problemas. Mesmo que a sua vida esteja na iminência da morte, se nós clamarmos por esse Deus, ele pode socorrer o seu povo, como socorreu a Mordecai e todo judeu que estava à beira da morte. Esther estava disposta a fazer a sua parte, mas ela também queria ter certeza que o seu povo estava disposto a fazer a parte deles. Ela iria conversar com o rei Assuero, mas ela também esperava que o povo do Senhor pudesse conversar com o seu Deus através da oração, se humilhando diante do Senhor, confessando os seus pecados e vivendo 3 dias de jejuns incessantemente. Querido amigo, tenha certeza de uma coisa, Deus estava no controle e está no controle da história hoje. Mas Deus esperava que Esther e Mordecai fizessem a sua parte. Deus poderia resolver os problemas deles sem que eles saíssem das suas casas. Mas a atitude de sair de casa era uma expressão da confiança no poder de Deus, porque Deus queria agir através deles. Nós precisamos orar como se tudo dependesse de Deus e agirmos como se tudo dependesse de nós. Nós precisamos evitar esses 2 extremos. Querido amigo, nesta manhã, ao concluirmos o estudo do capítulo 4 do livro de Esther, eu e você, nós precisamos guardar no nosso coração a seguinte verdade. Jamais nós devemos nos esquecer, nós temos um soberano que conduz a história do planeta Terra. Ele escreve cada capítulo, ele coloca a ponta em cada frase. É ele que inicia, é ele que termina. Somente ele é imortal, somente ele é soberano. Todos nós que nos encontramos nessa terra, nós precisamos reverenciá-lo, amá-lo, submeter a nossa vida à sua vontade. Não é o dinheiro, não é o poder, não é o conhecimento que nos livra dos males, mas é a proteção do Eterno sobre a nossa vida. Foi isso que Esther compreendeu e experimentou na corte persa. Jamais devemos nos esquecer que o chamado de Deus para todo o seu povo é que eles saíssem de Babilônia e fossem para a Judéia. Mas sair de Babilônia, onde eles estavam vivendo uma vida confortável, rica, e passar por um deserto, um caminho que era sofrido e risco de morte, eles optaram permanecer em Babilônia. Agora eles estavam pagando um preço em viver numa terra envolvida e conduzida por homens que estavam com seus corações completamente longes do Senhor. Se eles tivessem voltado para Jerusalém, embora pobre, humilde, eles teriam recebido a bênção de Deus, a mão do Eterno, e eles teriam progredido muito mais. Mas o Deus que nós servimos é o Deus da segunda chance. Deus abençoou o seu povo, Deus livrou o seu povo, Deus interviu a favor do seu povo e, mais uma vez, Deus trouxe libertação. É o que eu e você, nessa manhã, nós precisamos entender através da palavra do Senhor. O mesmo Deus que libertou o seu povo, interviu na vida da rainha Esther e Mordecai, é o mesmo Deus vivo que está ao nosso lado nesse momento. Nós não vemos, mas Ele está aqui. Ele pode nos socorrer, Ele pode nos livrar, Ele pode nos conceder a vitória. Só depende da nossa confiança no braço do Onipotente. Querido Pai, nas suas mãos, nessa manhã, nós nos colocamos, confessamos as nossas falhas, nós abrimos o nosso coração, nós queremos ser do Senhor por toda a nossa vida. Fica conosco no decorrer desse dia, é o nosso pedido, é a nossa oração, e nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você, e sobre você nessa manhã Ele levante seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.